Jesus, mantenha-me próximo da cruz. Lá há uma fonte livre, uma fonte salvadora para todos, fluindo da montanha do Calvário. Lá na cruz, seja sempre a minha glória, até que minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Perto da cruz, uma alma estremecida. Amor e misericórdia me encontraram. Lá, a estrela alva e brilhante da manhã colocou os seus raios ao meu redor. Lá na cruz, seja a minha glória sempre, até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Perto da cruz, ó Cordeiro de Deus, traga essas cenas diante de mim. Ajuda-me a caminhar dia a dia com estas sombras sobre mim. Lá na cruz, seja a minha glória sempre, até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Perto da cruz, eu olho e espero, esperando, confiando sempre, até que alcance a praia dourada, além do rio. Lá na cruz, seja a minha glória sempre, até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Lá na cruz, seja a minha glória sempre, até que a minha alma capturada possa encontrar descanso além do rio. Vença, irmão. Somente o covarde foge quando o inimigo na luta vem contra ele. Através do sangue do Cordeiro, você já pode ser o vencedor, porque o Senhor jamais se deixará só na batalha. Não aparta-te nenhum passo nesta dura batalha. Vença. Deus vai também contigo e te dá a força necessária. No poder do Senhor, o inimigo tem que fugir, e a coroa da vitória então te será dada. Vença, irmão. Deus irá contigo, e naquela batalha, e em toda batalha estará ao teu lado. Na hora mais dura, Ele te dará a vitória. Não tema.
o inimigo. Bata com coragem. Não te aparte nenhum passo nesta dura batalha. Deus te dará também a força necessária. No poder do Senhor, o poder do Senhor espanta os inimigos para longe, e então a coroa da vitória te será dada. Vença, irmão, porque é o teu direito de carregar uma vez a coroa através de Jesus Cristo. Então seja corajoso também na briga mais dura. Então o salário te será dado então na eternidade. Não te aparte nenhum passo nesta dura luta. Deus também te dará a força necessária. No poder do Senhor, afastará os inimigos para longe. Então a coroa da vitória te será dada. Vença, irmão. Vá corajosamente no campo. Você é forte o suficiente porque Deus te mantém. Forte o suficiente de estar em pé através dele todo o tempo e ser o vencedor em cada batalha. Não te aparte nenhum passo na dura batalha. O poder do Senhor espanta os inimigos para longe. O Senhor te dará a força necessária. Então a coroa da vitória te será dada. Não aparta-te nenhum passo nessa dura batalha. Deus te dará também a força necessária. O poder do Senhor espanta os inimigos para longe. Então a coroa da vitória te será dada. Nós saudamos todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente que se ligaram via internet para essa contemplação da palavra com o irmão Frank. De todo o coração o saudamos. Nós somos gratos a Deus pela possibilidade que Ele nos concedeu de ouvir a sua santa e preciosa palavra. Amados irmãos e irmãs, nenhum de nós pode dizer o que o novo ano de 2021 trará para nós, para cada um de nós, o que preparou. Nós confiamos nisto, que o Senhor adiante mantenha suas mãos sobre nós, está conosco através da sua preciosa palavra, fala conosco, e que Ele fará tudo bem. Apesar desse lockdown, desse fechamento e das restrições que nós vivenciamos, nós confiamos que o Senhor, através da sua palavra, nesse ano novo, nos abençoará, nos preparará para a sua próxima vinda. Nós todos sabemos que o Senhor é fiel, Ele é verdadeiro em todo o seu agir. Eu leio para a introdução uma palavra da Escritura do profeta Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte
da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações gentias. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu lerei ainda 2 versículos da carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Aqui está: sede, pois, irmãos, pacientes, perseverantes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Que o Senhor também possa abençoar essa contemplação da palavra através do irmão Frank. Que a sua palavra que nós ouviremos possa cumprir nos corações de todos os nossos irmãos e irmãs mundialmente. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela possibilidade agora de ouvirmos a tua santa, preciosa e viva palavra. Abençoe todos os meus irmãos e irmãs mundialmente que agora estão ligados via internet e estão ouvindo e vendo juntamente. Fortifica o nosso irmão. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. De todo o coração desejo saudar a todos e desejar as bênçãos de Deus a todos. Nós temos um ano já atrás de nós, o próximo adiante de nós. Nós sabemos o que esse último ano nos trouxe e nós confiamos em Deus que Ele, no ano 2021, Ele abrirá o céu e abençoará, deixará a bênção descer para abençoar. Todas as muitas saudações que nos alcançaram não podem ser passadas no seu total adiante. Desde o Natal até o Ano Novo, de todo o mundo, especialmente de todos os irmãos servidores, recebemos e-mails, telefonemas e desejos de bênçãos. E nós saudamos todos de coração, em todos os povos e línguas e nações. Nós somos muito gratos ao Senhor que Ele se preocupou que durante o tempo do assim
chamado lockdown ou fechamento, que a palavra do Senhor, mesmo assim, pode ser proclamada, ouvida e crida. E se eu penso sobre isso, que em 55 anos a palavra do Senhor foi carregada a todo mundo, em todos os povos e línguas, e que agora temos a possibilidade, através da transmissão, de alcançar todos de uma vez simultaneamente. Isto é algo muito maravilhoso. Se Paulo, em Efésios, se ele pregou, então aqueles em Coríntios não ouviram nada disso. Se o irmão Branham pregou em Jeffersonville, então nenhuma pessoa na Alemanha, ou Inglaterra, ou França, ou algum lugar pôde ouvir algo. E agora, e eu digo mais uma vez, e agora todos podem, em todo o mundo, ouvir juntamente, mas foi necessário, primeiro, de fazer, primeiramente, o contato pessoal e criar a ligação para que agora todos, indivíduos e também todas as congregações e círculos de oração possam ouvir a palavra do Senhor. O que nós devemos dizer? Senhor, Tu sabes o caminho, Tu sabes o tempo, o Teu plano está já pronto e está preparado. O Senhor, Ele cuidou de todas as coisas, que a palavra prometida para esse tempo fosse revelada e que o profeta trouxe a mensagem e que nós, pela graça, pudemos carregá-la a todo mundo. E agora nós temos a possibilidade de ouvir as pregações do irmão Branham dos anos 60 e nossas pregações dos anos 80. Podemos transmiti-las e, mais uma vez, passar a todo mundo o que Deus, no nosso tempo, fez, especialmente a todos os irmãos servidores em toda a terra, direcionado a eles. Que as palavras que na introdução de Isaías 2 foram lidas de forma especial em vocês possam chegar. É simplesmente muito, muito importante. Nós não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas nós todos sabemos que Deus, o Senhor, na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento, deixou predizer através dos seus profetas o que aconteceria. E nós lemos no fim do tempo do fim, no fim dos dias, o monte do templo será novamente o monte do templo e será edificado o templo, como está escrito, e nós, como nós lemos, que todos os povos virão
para ver a casa de Deus, visitar a casa de Deus no monte do templo, se pensamos o que acontecerá antes de tudo isso, que os povos se reunirão contra Israel e que o Senhor, Ele mesmo decidirá a última batalha, qual seja assim que por 7 anos terá que ser sepultado, como no profeta Ezequiel está escrito. Mas então, quando todas essas coisas tiverem acontecido e o tempo para Israel tiver chegado, nós todos sabemos, desde 1948, nós temos novamente um Estado, a terra de Israel, e eles retornam na terra da promessa, porque eles têm que estar lá onde Deus fará a conclusão. Mas para mim, esta palavra também tem um significado para nós, como congregação do Deus vivo. Se aqui está escrito que Deus, o Senhor, então ensinará os povos sobre os seus caminhos, ou seja, em Jerusalém, pois assim nós lemos que a palavra do Senhor sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião, a ordem divina, a ordem original será restabelecida. O que temos agora em todo o passado que vivenciamos, vamos simplesmente voltemos 2000 anos atrás. Em Pentecostes, Jerusalém foi o lugar, a cidade que Deus havia eleito. Há 2000 anos aconteceu a fundação da igreja do Novo Testamento em Jerusalém. O derramamento do Espírito Santo aconteceu e a proclamação original sob a inspiração e direcionamento do Espírito Santo. Pedro, um homem cheio de Espírito Santo, pôde a toda a multidão que se apressou lá para se reunir, pôde dizer-lhes: arrependei-vos, sim, convertei-vos e deixai cada um de vós se batizar no nome de Jesus Cristo, qual seja para perdão dos pecados, para confirmar o perdão que através do sangue da aliança do Novo Testamento do Cordeiro de Deus foi derramado para nossa redenção. No batismo não há perdão. O perdão está no sangue do Cordeiro. Mas no batismo, o perdão que nós vivenciamos é aceito e recebido. O perdão que nós recebemos, aceitamos, é confirmado no batismo, e assim nós recebemos a graça. Agora, no fim do tempo para a congregação
Nós lemos em Isaías 2 o que com Israel, o que com o Monte Sião, o que acontecerá com o monte do templo. Mas isto acontece após o arrebatamento. A minha pergunta é: o que acontece antes do arrebatamento? Agora, todos os pregadores têm que voltar. E aquilo, o que em Pentecostes, na fundação da congregação da Igreja do Novo Testamento, foi proclamado e praticado, eles têm que levar aos seus corações também hoje. Seja dito a todos também em todas as congregações cristãs. Nós sabemos que no cristianismo há cerca de 350 igrejas cristãs e igrejas livres, que todas se referem a Deus, a Cristo, a Bíblia, mas nenhuma delas proclama a palavra que de Jerusalém saiu. E, irmãos e irmãs, prezados amigos, está no coração meu de falar claramente todas as coisas que no decorrer dos 2000 anos da congregação do Novo Testamento, tudo que se passou, nós temos que deixar para trás. E eu tenho que enfatizar que diante de Deus somente vale o que Ele de fato ordenou, o que Ele, de acordo com a sua vontade, aconteceu. Deus determinou os profetas, Deus determinou os apóstolos, todos tinham sua tarefa que cumpriram. Agora, nós chegaremos rapidamente ao campo. Eu enfatizo mais uma vez: a palavra sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião, e todo mundo virá para ouvi-la. Não, então, o que no decorrer dos 2000 anos de Niceia saiu, da Calcedônia saiu, o que Policarpo, o que Irineus, o que Atanásio, o que Ários, o que todas essas pessoas pregaram, e então até o surgimento da Igreja Imperial no Império Romano. Nós todos sabemos que Daniel viu os 4 impérios consecutivos, impérios mundiais: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego Mundial, e desde 63 a.C., também as últimas regiões foram incluídas no Império Romano. Paulo já nasceu como cidadão romano. Mas o que eu tenho que dizer, não somente desejo dizer, mas o que eu tenho que dizer, nós, como verdadeiros crentes, com respeito diante de Deus e da sua santa palavra, compreendemos do que se trata agora. E eu repito, não repetirei isso pela última vez, certamente. Nossa tarefa é
de voltarmos a Jerusalém, aquilo que Pedro, Tiago, João, o que Paulo, o que eles pregaram, de acordo com Gálatas 2, Paulo, após 14 anos do seu ministério, com 2 dos seus co-irmãos, ele subiu a Jerusalém para comparar se a sua proclamação estava de acordo em concordância com os apóstolos. E então ele diz ainda, para não ter trabalhado em vão. Um apóstolo, Paulo, que já 14 anos havia proclamado o evangelho, a palavra, achou necessário, de acordo com uma revelação divina, 14 anos depois de subir para Jerusalém, para comparar o que ele proclamou entre os gentios com aquilo o que os apóstolos pregaram. Eu convido hoje, e eu digo isso no nome do Senhor, eu convido hoje todos os irmãos servidores para que comigo juntos, que nós voltemos espiritualmente para Jerusalém. E eu digo a todos os irmãos, todos os homens de Deus mundialmente, que nós recebemos o convite de irmos a Jerusalém, a proclamação original. E amigos, nós temos que repetidamente dizer isso. Assim como Deus, já no Antigo Testamento, se preocupou de tudo, de fato, se preocupou de tudo. Ele, em Gênesis 22, deu a indicação ao seu profeta Abraão de trazer Isaac como sacrifício no Monte Moriá. Quem então ir às crônicas pode ler que Salomão, ele construiu justamente lá onde Abraão deveria trazer Isaac como sacrifício, e lá surgiu o templo, porque o Monte Moriá se tornou um monte do templo. Deus, passo a passo, ele preparou as coisas, e assim aconteceram na vontade de Deus. E agora, antes de Deus se voltar a Israel, nós lemos a promessa que no tempo do fim, não já há 500 anos atrás, mas agora, no tempo do fim, o monte do templo novamente será trazido aquilo o que ele originalmente, a partir de Deus, foi determinado. E deixe-me dizer isto em amor. Todos sabem que eu fui missionário, e acima de meio século, e fui assim, já são 167 países que visitei e preguei nesses países, também na Arábia Saudita, no Líbano, no Cairo, e no Bahrein e em todos os lugares. Deixe-me dizer hoje isso em amor, mas com ênfase.
não o que Atanásio e o que Jerônimo, e eu também tenho que dizer, não o que Maomé ou o que algum homem que fundou alguma religião tivesse a dizer, mas nós voltamos ao princípio, ao começo, de volta a isso. Todos pensaram bem da sua forma. E eu desejo não entrar em mais detalhes, mas no ano de 1983, no meu tempo especial no Cairo, Egito, quando eu li o Alcorão, as 140 súrias, irmãos e irmãs, todos pensaram bem da sua forma, mas nós queremos voltar àquilo, o que Deus, no seu plano de salvação eterno, havia definido. E para isso, nós temos que ir ao Antigo e ao Novo Testamento, voltar a eles. Também, o que se refere ao cristianismo, eu tenho que enfatizar mais uma vez, nós não voltamos a Calcedônia ou a Niceia, nós não vamos para Roma, nós não vamos para Lourdes, não vamos para lá e para cá, nós não vamos a nenhum outro lugar, nós vamos de volta a Jerusalém, para lá, para deixar os nossos caminhos terminarem no caminho de Deus, pois assim está escrito, Deus o Senhor, Ele ensinará aos povos sobre os seus caminhos. Hoje, todos ensinam em todas as religiões o que as pessoas devem fazer, quantas vezes devem orar, o que devem fazer. E todos têm os seus programas. E aonde leva tudo isso? Nós temos que ir de volta a Deus, de volta ao plano de salvação de Deus. Paulo, o apóstolo, pôde dizer, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. E se então pensarmos, deixe-me mencionar brevemente, é dominador. Se sabemos que no Novo Testamento, no total, 845 vezes, o Antigo Testamento é mencionado. Simplesmente, isso é todo poderoso. No Novo Testamento está o cumprimento daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento por profetas, predito. Se cumpriu então e foi escrito. Ainda chega com isso que na primeira revelação do Deus vivo em Jesus Cristo, nosso Senhor, 109 profecias do Antigo Testamento na primeira vinda de Cristo se cumpriram. E para dizer precisamente, nas últimas 24 horas, em ligação com a crucificação, precisamente 24 profecias do Antigo Testamento se cumpriram.
O Novo Testamento dá testemunho de que os profetas do Antigo Testamento, o completo plano de salvação de Deus, eles que anunciaram esse plano totalmente, quão gratos podemos ser por isso. E por isso, amados irmãos e irmãs, para que nós todos saibamos o que agora para a congregação é o mais importante. Também isto eu repito. Todas as inúmeras igrejas cristãs, especialmente quem vem a Israel, todas as igrejas têm lá as suas assim chamadas casas de Deus e construíram lá. Sejam a igreja anglicana, seja a igreja luterana, a igreja católica, a igreja ortodoxa, pode ir de igreja a igreja, ao redor de Jerusalém, em todos os lugares, e todos ensinam e creem o que querem, até na Terra Santa, nenhum deles respeita o que Deus disse em suas palavras. Todos permanecem em suas tradições. Mas o tempo chegou que nós digamos a verdade. Talvez eu deva mencionar. Não é fácil para mim. Mas na última segunda-feira, após ter ouvido as notícias às 22 horas, veio um programa de um homem que representa o Islã e o outro que representa a Igreja Católica. E quantas vezes esse homem utilizou, ele repetiu a palavra. Sequer pode-se compreender a palavra referindo-se a Deus, é Trindade. Sempre ele disse ao representante muçulmano da Trindade de Deus, Trindade de Deus. Ele tinha sempre algo a dizer sobre isso. Minha pergunta é, diante do Todo-Poderoso Deus, a palavra Trindade não existe, seja na Bíblia, seja no céu, seja sobre a terra. Deus é um Deus único de eternidade a eternidade, além do qual não há outro. Nós todos sabemos, como protestantes, o termo Trindade não é utilizado assim, mas Trindade, três devem ter um pensamento. Isso absolutamente não existe. Não três unidos, mas a unidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus único e tu não deves ter outros deuses além de mim. Sim, mas as tradições, todos permanecem naquilo, parado nisso, o que na sua fundação foi firmado. E então, há dogmas e estatutos foram acrescentados no decorrer, mas em contemplação precisa, em nenhum lugar em todo o cristianismo é crido como diz a Escritura no original. Em nenhuma única igreja cristã é ensinado biblicamente, é batizado biblicamente, ou feita a Santa Ceia biblicamente. Nada e absolutamente nada é bíblico em todas as igrejas. E todos oram o Pai Nosso. Sim, todos oram. Irmãos, irmãs, eu não
suporto mais adiante. Eu peço a Deus que Ele faça algo extraordinário para chamar a atenção das pessoas, mais uma vez, para direcionar para aquilo o que Ele, para esse período de tempo, antes do retorno de Jesus Cristo, o que Ele prometeu. Nós lemos juntamente, o irmão Borg, ele leu Tiago 5, que Deus o Senhor, Ele dará as primeiras e as últimas chuvas, e que nós devemos nos preparar para o retorno de Jesus Cristo, pois assim está escrito: as que estavam preparadas entraram com Ele para as bodas, e a porta foi fechada. Ainda muito brevemente, qual seja o mais importante para esse período? Todos sabemos, eu enfatizei isso frequentemente nas pregações. Na primeira vinda de Cristo, aconteceu o sobrenatural. E antes da segunda vinda de Cristo, aconteceu o sobrenatural. João Batista foi um profeta prometido. Lucas 16. A lei e os profetas foram até João. A partir daí, o reino de Deus foi proclamado. Ele teve uma missão divina, um chamado divino para preparar o caminho para o Senhor. E ele pôde dizer à multidão que havia vindo a ele ao Jordão, pôde exclamá-los: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós todos sabemos, em Pentecostes aconteceu o batismo espiritual. O Espírito Santo caiu e haviam línguas de fogo que se partiram e sobre cada um deles se colocou. Então, João, ele preparou um povo que diretamente no começo estava determinado para o derramamento do Espírito Santo. 3.000 já em Pentecostes estiveram lá. Os próximos foram adicionados e em breve eram 5.000. No nosso tempo, e isto nós falamos com ênfase, sem glorificação de nenhum ser humano. E sejam sinceros, se eu falo de João, ninguém está de mal comigo. Então nenhum pensa, ele está mencionando de novo o profeta João. E se eu menciono o irmão William Branham, então eles dizem, de novo ele menciona ele. Amados irmãos e irmãs, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem olhos para ver, veja. No nosso tempo se cumpriu a segunda parte de Malaquias, capítulo 3, 23, ou na maioria das traduções são 4 capítulos, versículos 5 e 6. Na primeira vinda de Cristo, João o Batista trouxe os pais do Antigo Testamento à fé dos filhos do Novo Testamento.
como agora, através do ministério do irmão Branham, que foi um profeta prometido, Deus trouxe os corações dos filhos de Deus de volta à origem, à fé dos pais apostólicos. Um Senhor, uma fé, um batismo. Esta é a proclamação mais importante nesse tempo. E vamos falar claramente. William Branham, ele trouxe a palavra assim como há 2000 anos atrás, dos apóstolos. No começo, no princípio, ele proclamou, ele trouxe novamente a luz do candeeiro. Ele pôde proclamar a divindade claramente a partir da Santa Escritura, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso. Nós todos sabemos, no Antigo Testamento, as promessas eram que o Messias viria, que um filho seria nascido. Nós todos conhecemos todas as passagens bíblicas. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Todas as passagens bíblicas, seja Salmo 2, seja 2 Samuel 7, 14, seja Salmo 22, e especialmente versículo 23, seja Salmo 89, seja Isaías 7,14, seja Isaías 9, versículo 5 e 6, todas essas passagens bíblicas que anunciam o nascimento do Filho de Deus de antemão. Quando o tempo se cumpriu, então veio o anjo Gabriel a Maria e lhe deu a promessa que o filho seria nascido. E a proclamação foi: Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo virá sobre ti. E o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Não nascido na eternidade, não nascido no céu, mas em Belém. E se eu vos digo agora, quem não crê isto assim, por favor, provem a vocês mesmos. Leiam a primeira carta de João, capítulo 4. Cada espírito reconhece que Jesus é o que veio em carne, o Cristo que veio em carne. Este é de Deus. Quem não assim reconhece a Jesus é o anticristo. E Paulo teve que escrever: o anticristo virá, e muitos anticristãos já saíram. Mas então vem a maravilhosa parte na segunda carta de João, há só um capítulo, e lá é o versículo 7. E o versículo 7 está na forma do futuro escrita. Quem não reconhece que Jesus Cristo retornará em corpo carnal, não é de Deus, mas é o anticristo. Quem não crê que o mesmo Jesus, o mesmo Redentor, que guiou seus discípulos a Betânia e colocou as suas mãos, estendeu sobre eles e os abençoou, e diante dos seus olhos foi arrebatado nos céus, o mesmo Jesus
Assim está em Atos dos Apóstolos 1, versículo 11. Ele, da mesma forma, retornará, como o viram subir ao céu. Todos que afirmam o Senhor já veio como um ladrão à noite, eles mesmos são os ladrões que roubaram a verdade e proferem mentiras, contam mentiras às pessoas. Não, de volta à santa palavra. E quem, na segunda carta de João, no versículo 9, ler, se constatará que as pessoas que não reconhecem que Jesus não virá no mesmo corpo carnal, não retornará assim, no qual ele foi ressurreto e subiu ao céu, tais pessoas sequer deve se saudar e sequer deve se receber em casa. Versículo 10. Mas vamos chegar agora ao fim e digamos mais uma vez: Deus, o Senhor, no nosso tempo, Ele enviou ou utilizou o seu servo e profeta para... E a profecia, veja, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se cumpriu agora no fim do dia da salvação. Deus enviou um profeta, não um reformador, não um teólogo, mas um profeta Ele enviou. E eu agradeço ao Senhor que Ele me deu a possibilidade de estar nas reuniões desse homem de Deus, seja na Europa ou nos Estados Unidos da América. E assim pude experienciar o atuar sobrenatural. Então, esse é o tempo quando não vamos até algum avivamento ou até uma pessoa, nós não voltamos a isso. E eu repito os nomes: não a Policarpo, não a Augustino, não a Arius, e não a qualquer pessoas ou concílios, não para Roma, não para Assis, não para lá ou para cá. Nós voltamos para Jerusalém, de volta a Jerusalém, a Deus, a palavra que originalmente do Espírito de Deus surgiu, porque todos os profetas e também Pedro e os apóstolos estavam sob a inspiração do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia é a santa palavra de Deus. É a certidão divina que nós podemos carregar nas nossas mãos. Deus fechou aliança conosco e Ele pode dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. Nós somos a congregação do Novo Testamento da aliança de Deus, a coluna e fundamento da verdade. E foi necessário que nós, de todas as religiões, saíssemos, de todas as congregações cristãs, saíssemos de toda confusão e mistura e fôssemos trazidos de volta a Deus, de volta à palavra, para agora, a partir de Deus, sermos ensinados sobre os seus caminhos. Eu digo mais uma vez, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor jamais saiu de Roma, jamais de Damasco ou de algum outro lugar, jamais de Meca ou Yatrib ou Medina, jamais, mas de Jerusalém. E
esta é a hora de Deus, o tempo do fim para a congregação de Jesus Cristo, assim como Deus deu promessas para Israel que no tempo do fim se cumprirão. Assim, ele deu à congregação do Novo Testamento promessas. E eu enfatizei, Deus enviou o irmão Branham para... Ele o comissionou diretamente e ele nos trouxe a mensagem divina da palavra, assim como originalmente saiu da boca de Deus e da boca daqueles que Deus determinou para proclamar a sua palavra. Em todas as igrejas, todos podem determinar tudo o que querem, mas na congregação do Deus vivo, somente Deus determina. E por isso está em Efésios 4 escrito, Deus colocou na congregação, não numa religião ou numa igreja, mas na sua congregação. Deus colocou os diversos ministérios para que os santos e somente santos vivos, para crentes biblicamente, não há santos que morreram e então são canonizados. Para crentes bíblicos, nós somos os santos, os eleitos que encontraram graça diante de Deus. E como nosso Senhor e Redentor disse, eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados. Vamos agradecer ao Senhor pela grande graça e, por favor, compreendam. Eu chegarei ao fim que eu, no ano de 2020, não pude mais viajar e nós olhamos para trás para um ano que, se de um lado contemplarmos, foi muito triste porque não pôde haver reuniões regulares, mas do outro lado, um dos mais poderosos e anos cheios de bênção que jamais vivenciamos. Agora são 21 línguas nas quais todas as pregações são traduzidas e mundialmente, sob todos os canais, são transmitidos. Milhões e mais milhões ouvem a última mensagem. Então, nós também somos gratos pelo ano de 2020, para o ano de 2021. Eu desejo a todos os irmãos e irmãs dar o conselho, leiam Levítico 25, sobre o ano de jubileu, o maior dia para Israel, no dia da reconciliação. As trombetas foram tocadas e liberdade foi anunciada para todos que haviam sido escravizados, que estavam endividados. Então foi exclamada a liberdade, e que o ano de 2021 seja um ano de jubileu, um ano de regozijo, um ano como jamais houve antes, e nós estamos em grande expectativa que o Senhor enviará as primeiras e as últimas chuvas. Vamos estar pacientes, Ele jamais chegará tarde demais.
E somente ainda Lucas capítulo 4, 18 e 19, quando nosso Senhor, Ele leu a palavra do profeta Isaías 61, e então Ele exclamou o dia especial. Ele pôde exclamar: irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele consumou a redenção e espera agora, como noivo celestial, por sua noiva terrena. E este é o tempo do chamado para fora, da preparação e da consumação. E vamos falar mais uma vez, embora também estou já em alta idade, já 87 estão atrás de mim, 88, 89, se for chegar até 90, mas seja dado graças ao Senhor, de fato estou muito saudável, não tenho nenhuma hora marcada com o médico, só me tornei idoso e fraco, mas seja dada glória ao Senhor. A sua palavra é uma palavra de poder. Por favor, segurem firme na memória e no coração. Este é o tempo de Deus, a hora da visitação divina. No tempo do fim, Deus enviou seu servo e profeta William Branham com a missão direta de trazer a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. O profeta, em dezembro de 65, foi chamado para o lar celestial. Desde esse tempo, o Senhor me pôde usar para carregar a mensagem a todo mundo, e agora nós podemos ficar aqui e todo mundo pode ouvir. Graças seja a Deus por todos os irmãos servidores, graças seja a Deus por todos que estão atuando no centro missionário, graças seja a Deus por todos os irmãos que em outras línguas traduzem, graças seja a Deus pelos irmãos que fazem todas as preparações que essas transmissões possam ser feitas. Deus abençoe a todos pela graça, e que o ano de 2021 seja um ano de jubileu, um ano cheio de bênção, e que todos nós possamos ter nossas vivências de salvação pessoais e vivenciemos nossa preparação para estarmos prontos para o momento quando o Senhor, com o chamado despertar, vier e a voz do arcanjo ecoar e a trombeta de Deus ecoar. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Jesus, desejo ser parecido com você. Esse é o meu desejo e também o meu anseio. Eu quero abandonar totalmente o mundo e eu quero ser parecido contigo, Senhor. Sim, parecido contigo. Sim, parecido contigo. Jesus, eu imploro, puro como tu és, dá-me a mansidão e a tua plenitude e a tua imagem transforma-me.
Sim, parecido contigo, silencioso no espírito, santo no agir, cheio de paciência e pronto para sofrer aqui, carregar opróbrio e dor, para salvar a outros do pecado e da culpa. Sim, parecido contigo. Sim, parecido contigo. Jesus, eu imploro ser puro como tu és. Dá-me a mansidão e a tua plenitude e transforma-me a tua imagem. Sim, parecido contigo. Jesus, eu venho até que na alma, ou derrame na alma vinho celestial. Assim como sou, eu venho a ti. Jesus, a partir de agora, eu sou totalmente seu. Sim, parecido contigo. Sim, parecido contigo. Jesus, eu imploro, puro como tu és. Dá-me a mansidão e a tua plenitude, a tua imagem, transforma-me. Sim, parecido contigo. E quando eu oro, derrama o Espírito do amor dentro de mim. Deixa-me ser um templo para ti, sempre pronto para sofrer por ti. Sim, parecido contigo. Oh, sim, parecido contigo. Jesus, eu imploro, puro como tu és. Dá-me a mansidão e a tua plenitude. Transforma-me a tua imagem. Sim, parecido contigo. Sim, parecido contigo. Jesus, eu imploro, puro como tu és. Dá-me a mansidão e a tua plenitude, a tua imagem. Transforma-me. Amém.